Uniclac. Olá, amigos do LAC Concursos. Mais uma vez, professor Marcelo aqui com vocês para terminar a parte de quadro natural, Geografia de Tocantins, 4, Físico, Relevo. É o que falta. Então vamos mandar bala, vamos começar. Pessoal, antes de eu falar do relevo, eu vou começar por aqui, que é uma coisa simplesinha, tá? Tranquila. Que é a parte de estrutura geológica do Brasil. E por que é tranquilo? Porque quando alguém fala de estrutura geológica do Brasil, eu quero que vocês, meus concursandos, concursandas, se lembrem apenas de duas expressões. Duas. Quais são? Pessoal, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Certo? Ô Marcelo, peraí. Você está me dizendo que em termos de estrutura geológica, o Brasil só tem dois tipos de terreno. Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Exatamente. Só esses dois. Presta atenção. Pessoal, um escudo cristalino geralmente corresponde às mais antigas formações do relevo terrestre, certo? São terrenos datados lá do pré-cambriano, arqueozoico, proterozoico, ou até do comecinho da era paleozoica, ali no cambriano, certo? Geralmente com mais de 1 bilhão de anos de idade. Sempre se apresentam na forma de planaltos extremamente erodidos, desgastados, formados por rochas magmáticas ou metamórficas. São terrenos geologicamente estáveis, certo? De modestas altitudes e correspondem aos fortemente erodidos. São os terrenos mais antigos da face da Terra. Certo? Se você está dando uma olhada nessa foto aqui, ó, dá uma olhada nessa foto, e você está achando que a cor dessa rocha aqui é meio cinza, é meio acinzentado, beleza, dá uma olhada no piso de granilite. Ah, granito, meu, que granito é magma resfriado, dentro da crosta, é intrusivo, certo? No interior da Terra, beleza? Tudo bem? É um escudo cristalino. É uma rocha magmática ou metamórfica. É isso que você vai encontrar. Agora, a outra possibilidade são as bacias sedimentares. Pessoal, as bacias sedimentares, elas se apresentam na forma de planaltos, depressões ou planícies. Você pode ter dos 3 tipos. Ah, Marcelo, mas peraí, como é que eu vou saber que um planalto é cristalino ou sedimentar? Pela rocha. Olha como que a tonalidade aqui é marrom. Certo? Aqui em Mato Grosso eu canso de falar. Quem dá uma olhada aqui na Chapada dos Guimarães, é isso aqui, moçada. Provavelmente é arenito. Você vê aqui como que as rochas são dispostas, camada sobre camada, sedimentado. É um planalto sedimentar. Beleza? Aqui, ó, um típico relevo tabular pediplanizado. Certo? Ah, Marcelo, mas isso aqui é uma planície que está parecendo o Pantanal Mato Grossense. Pode ser. O Pantanal Mato Grossense é uma formação sedimentar, porque tudo que é erodido dos planaltos se acumula e se sedimenta nas planícies. Marcelo, peraí, você está me dizendo que toda planície é sedimentar? Claro, claro que é. Toda planície é uma forma de relevo sedimentar. Ela recebe o material erodido dos planaltos. Tranquilo. Então, quanto à estrutura geológica, o que você tem é isso aqui. Agora, meu querido, minha querida, né? Estou falando os dois. Qualquer alternativa que você encontre, qualquer referência, dizendo que o Brasil tem dobramentos modernos, ou então dobramentos recentes, ou dobramentos cenozoicos, ou dobramentos terciários, é tudo a mesma coisa. 6 e meia dúzia. E o que são os dobramentos modernos? São as mais altas cadeias montanhosas do planeta, gente. Isso aqui é aquilo que a gente estuda no ensino médio, o resultado do choque de placa tectônica. É um dobramento, você entendeu? É uma área de instabilidade geológica, sujeita a abalos sísmicos de grande magnitude, ocorrência de vulcanismo ativo. E vocês sabem muito bem que isso aqui não existe no Brasil. Não existe. Então, qualquer alternativa que o cara coloque esse tipo de estrutura geológica
para o território brasileiro? Falso. Marcelo, mas se ele falar um dobramento antigo? Dobramento antigo tem. Dobramento antigo é escudo cristalino. Isso tem. Dobramentos antigos. Cinturões orogênicos antigos. Isso o Brasil tem. Certo? Dobramento moderno, não. Beleza? Muito bem. Agora, cara, no geral, isso aqui é o relevo brasileiro. Olha só. 0,5%, 0,5% de todo o território brasileiro tem acima de 1.200 metros. 0,5% acima de 1.200. Certo? Beleza? Então, a nossa estrutura geológica é muito antiga. Então, o território brasileiro é um território de modestas altitudes. O relevo é predominantemente planáltico, mas fica entre 400, 1.200 metros, 800, por aí. É a maior parte do terreno. Só 0,5% está acima de 1.200. Certo? Beleza? Então, é um relevo planáltico de modestas altitudes. Agora, quando a gente fala de relevo do Brasil, hoje, nós temos que falar nisso aqui. Essa aqui é a classificação do relevo brasileiro do professor Jurandir Luciano Sanches Ross, de 1995, se eu não me engano. Na verdade, o projeto Radam Brasil, que deu origem a isso, terminou em 85. Mas essa classificação eu só vi na década de 90, que ela foi divulgada. Acho que foi lá por 95 mesmo. Antes a gente tinha a classificação do professor Aziz Absaber e a classificação do professor Haroldo de Azevedo, que guardavam alguma semelhança. Uma ou outra diferença ali, mas eram muito parecidas. Tá aqui o detalhamento do relevo muito maior. São 28 unidades do relevo, divididas em planaltos, o laranja mais escuro, depressões, o laranja intermediário, e planícies, o amarelinho. O amarelinho são as planícies. Então você está vendo que a maior parte do território brasileiro é constituída por planaltos, depois vem as depressões e, por último, as planícies. Então as planícies constituem a menor forma de relevo em extensão territorial do país. Tem a menor extensão territorial, são as planícies. Certo? Muito bem. Agora, como o nosso assunto é Tocantins, isso aqui é um mapa físico de Tocantins. O que é um mapa físico? É um mapa de relevo. E quando você tem um mapa de relevo, um mapa físico, você vem aqui na legenda e você tem essa convenção aqui, ó. O que são essas cores aqui? Essas cores são cores ipsométricas, certo? Elas me dão a altitude. Isso aqui é uma convenção. Então, geralmente, em todo mapa de relevo, tudo que você vê na cor verde, certo? São as áreas mais baixas. São as áreas mais baixas do relevo. Certo? Tudo bem? Tudo que você vê nessa tonalidade intermediária aqui podem ser depressões ou planaltos mais baixos. Agora, tudo que você vê no amarelo e nesse marrom um pouco mais escuro, essas aqui são as áreas mais altas do relevo do estado de Tocantins. Ô Marcelo, peraí, então não é por nada não. Então me parece que existe uma certa concentração de áreas mais altas aqui para o centro, sul, leste e sudeste, é isso? Exatamente. Exatamente. Tá? Se você sair a partir da capital, Palmas, certo? Em direção às cidades, como eu já falei lá, Paraná, aqui no sul, certo? Ou então em direção a São Félix do Tocantins, a Dianópolis, certo? Essas áreas aqui, sul,
leste, sudeste. São as áreas que concentram as maiores altitudes do estado de Tocantins. São as áreas mais acidentadas. Em compensação, a parte mais a oeste, aqui para a região do Araguaia, para a ilha do Bananal, é a parte que concentra as menores altitudes. Embora a menor altitude esteja aqui em cima na Ilha dos Bois, certo? Aqui em Esperantina. Está lá em cima, certo? Depois eu vou falar isso aqui para vocês. Beleza? Mas você está vendo que tudo aqui é planície, tá bom? Agora, pela nova proposta de classificação do relevo brasileiro do professor Jurandir Ross, eu tenho 5 unidades do relevo dentro do estado de Tocantins. Pessoal, por favor, desculpa usar aqui esses números, é que eu estou seguindo esta numeração aqui. Você entendeu? Porque se você pegar e acessar esse mapa, por favor, é só você digitar Jurandir Ross no professor Google. Se você pesquisar imagens, vai aparecer esse mapa. É porque eu cortei. Embaixo desse mapa vai aparecer os nomes, aparecerão os nomes das 28 unidades do relevo, planaltos, planícies e depressões. Só que eu cortei para ter um mapa mais ampliado, certo? Então aqui eu estou respeitando a numeração lá daquele mapa. Quem que é o número 2? São os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Quem que é o número 8? São as serras e planaltos de Goiás, Minas. Quem que é o número 15? É a depressão do Araguaia. Quem que é o número 20? É a depressão do Tocantins. E o número 24 é a planície do Araguaia. Peraí, Marcelo, você está me dizendo então que, grosso modo, o relevo de Tocantins tem 5 unidades do relevo. 2 planaltos, 2 depressões e uma planície. Grosso modo, sim. Grosso modo, sim. Certo? Essa é a divisão pela classificação do relevo brasileiro do professor Jurandir Ross. Agora, aí, nós colocamos uma descrição. Claro que eu não vou me aprofundar muito, moçada, porque eu não conheço tanto Tocantins. Então, eu pesquisei e vamos lá. O relevo pertence ao que a gente chama de antigo Planalto Central brasileiro. Mas esse antigo Planalto Central era na classificação do professor Haroldo de Azevedo e do professor Aziz Absaber. Então, hoje, está muito mais detalhado, está mais subdividido. Então, tem Planalto, depressão e planície. Mas, antigamente, o pessoal chamava tudo isso de Planalto Central. Certo? Muito bem. As principais regiões geográficas são a Chapada da Bahia do Meio Norte, certo? Que é a Serra da Cangalha e a Chapada da Mangabeira, em Itacajá. A Chapada da Bacia do São Francisco, que é um divisor de águas da Bacia do São Francisco, do Araguaia Tocantins, que é a Serra Geral de Goiás, que é essa aqui, ó, é a Serra Geral de Goiás. Aqui é a Chapada das Mangabeiras, tá? A fronteira com o Piauí, Bahia, beleza? Certo? Mangabeiras, Piauí, Bahia, e a Serra Geral de Goiás aqui com a Bahia, tá? Então, para cá é Bacia do Tocantins, para cá é Bacia do São Francisco. É um divisor de águas, certo? Beleza? Você tem o Planalto do Tocantins, que é na parte mais central do estado, onde fica a Serra do Lajeado, beleza? E você tem a Peneplanície do Araguaia, que é a planície do Araguaia, que é mais aqui para o oeste, fronteira com Pará, Mato Grosso, aqui é a região da Ilha do Bananal. Tá? Grosso modo, é essa divisão. Beleza? Aí são as altitudes mais baixas. Tá? Além das depressões do Araguaia e do Tocantins. Certo? Que geralmente a turma chama de Vale do Araguaia e Vale do Tocantins. Tá? O ponto culminante do estado fica lá no extremo sul, lá em Paranã, que é a Serra das Traíras, ou das Palmas. Tem 1.340 metros de altitude. O ponto mais baixo fica lá na Ilha dos Bois, lá em Esperantina, 90 metros acima do nível do mar. Ou seja, o ponto mais baixo do estado, como eu falei, está aqui em cima, ó, bem aqui em cima. É o ponto mais baixo. É a saída do rio Araguaia, do rio Tocantins, em direção ao mar. Beleza? Do estado de Tocantins, lá no Bico do Papagaio. Certo? 90 metros acima do nível do mar. Enquanto que o ponto mais alto, deixa eu botar no estado inteiro, está bem aqui embaixo. Bem aqui embaixo, em Paraná.
1.340 metros acima do nível do mar. Então, grosso modo, a descrição do relevo Tocantins é essa, certo? E aí eu coloquei para vocês só para você visualizar. Esse aqui é o ponto mais alto do estado. Fica lá em Paranã, são 1.340 metros de altitude. Tá ok? Esse mapa aqui é um mapa de uma região muito importante, muito legal de Tocantins, porque principalmente a questão da visitação turística, que está do lado de cá do estado. Aqui, ó, nessa área aqui, grosso modo. Essa área aqui é a área do Jalapão, beleza? E lá você tem o Parque Estadual do Jalapão. Você vê que é uma forma assim, muito parecida com a Chapada, com alguns morros testemunhos, morros residuais. Você vê que é um relevo de vertente abrupta, topo plano, formato tabular, pediplanizado, típico das chapadas do Planalto Central e que ainda tem aqui dentro a presença de dunas. Dunas, esse aqui é um exemplo de duna na parte interiorana do Brasil. Geralmente a turma está acostumada com duna, é canoa quebrada, sei lá o que é lá no Morro do Careca, Ponta Negra. Não, aqui você tem dunas interioranas, lá no Jalapão, e o relevo de chapada ao fundo, certo? Tá ok? Essa aqui é a Chapada das Mangabeiras, mesmo formato que fica lá na fronteira com o Piauí, pedacinho Bahia, certo? Também a leste do estado de Tocantins, que é a parte mais acidentada. Essa aqui é a Serra Geral de Goiás, que fica na fronteira com a Bahia, estendendo-se até o sudeste, leste-sudeste do estado. Beleza? E essa aqui é a planície do Araguaia. Pessoal, perceba que você olha no horizonte, você não vê um morro. Não tem um morro. É uma formação sedimentar. Provavelmente essa foto aqui foi batida no período da seca. Indo para ser, porque essa areia toda aqui são as praias, é temporada de praia no Araguaia. É uma planície aluvial, sujeita a alagamento, certo? E com processo intenso de sedimentação. Tá? Beleza? Então isso aqui está na parte oeste do estado. Você entendeu? Na fronteira do Mato Grosso e Pará. Certo? A mais extensa planície dentro do estado de Tocantins. Então, para dar uma noção do relevo de Tocantins para vocês, a gente colocou dessa maneira. Lembrando que, pela nova classificação, são estas unidades aqui que você encontra dentro do estado. Unidades geomorfológicas, certo? Pela nova classificação do relevo brasileiro. E aí eu procurei colocar fotos para você ter noção de quem é quem, que tipo de formação que a gente está falando. Tá joia? Beleza? Então é uma aula simplesinha também, eu não me aprofundei muito, certo? Eu acredito que ajuda, tá? Para você se sair bem nas provas que vocês farão para os concursos aí no estado de Tocantins. Tá ok? Moçada, parte de quadro físico natural terminado, tudo tranquilo. Aí eu vou ver se a gente pega alguma coisa ainda do lado econômico, alguma coisa de atualidades, para fechar com vocês, de acordo com aquilo que o Manuel, o professor Luiz passaram para mim na demanda dessa gravação. Tá joia? Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Clique like.